Maciel, após perder o pai em um acidente fatal, herdou algo que ninguém imaginava, pois seu pai tinha um histórico macabro. Logo, todos concordavam que ele, Maciel, tem herdado a fazenda. E assim com sua jovem esposa, fora morar na casa onde ocorreram fatos que envolviam seu velho pai. Parecia tudo tranquilo e normal, apesar dos fatos medonhos que ali aconteceram. E recomeçar não deveria ser difícil, já que dinheiro não era o problema. A mãe de Maciel, no início, veio morar com o jovem casal. Porém, parecia que a sanidade havia abandonado sua alma e ficava cada vez mais difícil e perigoso conviver com ela. Maciel acabara de completar 19 anos. Além disso, precisava lidar com mal-estares noturnos que começaram a lhe acometer. Certa noite, de tão mal que passou, acabou acordando todo suado em meio à mata, bem distante de casa, e sem saber como foi parar ali. Caminhou por um longo trecho até se localizar e poder voltar para casa. Quando chegou, sua esposa chorosa veio ao seu encontro querendo saber por que ele havia sumido e se ele estava bem. Apesar de algumas escoriações e rasgo na roupa, ele, em verdade, estava bem. Sua mãe, com ar inquisidor, apontou para ele e disse: "Agora falta pouco para a fome e a sede começar." Começou a rir descontroladamente e terminou aos prantos. E a jovem esposa disse: "Está vendo, senhor meu marido? Ou a sogra enlouqueceu, ou está enfeitiçada." Já faziam 6 meses que moravam ali, e as coisas estavam bem difíceis. Por algum motivo que ninguém explicava, a terra se tornou estéril, e próximo do casarão nem a grama queria crescer. A esposa de Marcel, de formosa que era, estava murcha e abatida, como uma planta sem sol. E tudo ficou pior, assim depois que Dona, vossa mãe, foi encontrada enforcada próxima do açude do sítio. Marcel já tinha até mandado chamar o padre para abençoar a estância, e a esposa, que lhe fugia à noite, evitando manter as obrigações matrimoniais. Ele não sabia bem o porquê disso. Geisa sempre fora tão afoita com ele, de forma incomum para as mulheres da época. E agora, evitava ir dormir com o marido, principalmente em noites enluaradas. Fugia dele como o diabo da cruz. Após a visita do padre, parece que as coisas até ficaram piores. Geisa lhe disse que queria ficar um tempo com os pais e não lhe olhava nos olhos. Até que, enlouquecido, ele a segurou pelo braço e lhe disse aos gritos que agora ela iria lhe dizer o que se passava. Tudo de uma vez e sem reservas. A jovem mulher começou a chorar baixinho e quase que cochichando lhe confidenciou que tinha muito medo dele e que a Tata, que veio ajudar, lhe garantiu que as coisas estavam ruins assim porque ele havia sido amaldiçoado pelo seu pai e que ela não dormia mais direito perto dele, pois em determinadas noites ele a tomava de tal forma que parecia que iria lhe devorar viva. Parecia estar possuído. E quando tudo acabava, ele levantava, despido, e saía mato afora, a deixando para trás sozinha e cheia de marcas. Maciel ficou chocado ao ouvir tudo isso e incrédulo perguntou, mais para si mesmo do que para a esposa, como não lembrava dessas coisas. Ela respondeu que ele só podia realmente estar possuído ou amaldiçoado, ou os dois juntos, pois na maioria das vezes que saía assim nu, voltava para casa todo ensanguentado e com marcas. Ele brandou alto que isso era impossível, e ela disse que podia lhe provar. Em um movimento muito rápido, a moça pegou um espelho, afastou a camisa dele e lhe mostrou marcas de que um animal o havia mordido, e a tal cicatriz nunca esteve ali antes e nem ela sabia dizer como curou tão rápido.
Enquanto ouvia tudo, Maciel pôs as mãos na cabeça que começara a dor de forma excruciante. Nesse momento, começou a ter flashes de lembranças de brigas com uma criatura grotesca em meio à floresta, que mais lhe parecia um sonho. Ele lembrou de quando foi mordido e de como se escapou da criatura. E também que em seguida foi beber água e viu o seu reflexo na água. Ao se ver na água, se lembrou de que estava igual à criatura que acabara de abater. E também lembrou de olhar para trás e confirmar se havia mesmo um corpo no chão. Ele caiu sentado, estarrecido, e desesperado, começou a gritar. Enquanto se recuperava, foi lembrando de coisas que havia feito enquanto esteve naquela forma. Lembrou de ter revirado 2 cemitérios em cidades distantes, à procura de determinados corpos. E quando os encontrava, abria as carcaças e comia os corações. Uma coisa lhe chamou a atenção. Eram sempre homens. Até que lembrou que logo que seu pai havia sido enterrado, um homem que cuidava do cemitério veio informar que a cova havia sido aberta. Lembrou de terem ficado horrorizados na época, mas uma questão de maior importância lhe veio à mente. Se Geisa estava passando por tudo isso calada, por que agora queria partir? Então, lhe perguntou. E ela, assustada e com ar emocionado, lhe contou que esperava um filho dele. Maciel não sabia que tipo de reação deveria ter, pois estava muito feliz e, ao mesmo tempo, desesperado com a situação toda. Decidiu conversar com a Tata, que lhe conhecia desde pequeno, para entender melhor o que lhe acontecia e como deveria agir. Ele, a esposa e Tata conversaram por horas. Tata lhe garantiu que ele era normal antes de aceitar a maldição que seu pai lhe passou no leito de morte. Também lhe explicou que, segundo o que se sabia, as pessoas acometidas desse mal procuravam comer o coração de outros iguais a ele. Também lhe falou que eles se descontrolavam perto de mulheres grávidas, por causa dos bebês que não receberam ainda o batismo. E que, por essa razão, a mãe dele sumia quando estava para ganhar e só voltava depois do bebê, grandinho e batizado. Havia sido assim com ele e os irmãos, e que era o que ele também devia fazer. Também lhe disse que a transformação completa dele só ocorreu há 1 ano e que o primeiro filho é o mais difícil. Assim, combinaram de mandar Geisa para os pais e mantê-la por lá até o bebê fazer 1 ano. Pois, após isso, ficaria seguro e as coisas começariam a melhorar. E que ele devia procurar uma forma de se manter preso nos períodos que se sentisse diferente. E desta forma foi feito. Ele fez o possível para se manter preso. Foram longos meses, mais ainda pelo fato de que, eventualmente, ele acabava acordando nu na floresta e ensanguentado. Era primavera e ele acordou sentindo uma felicidade que não sabia explicar. Era quase uma euforia. Chegou a ficar preocupado, pois não era o período do mês que precisava se manter recluso. O dia transcorreu normalmente, até que a noite caiu. Ele começou a perceber os sinais, mas era muito tarde. Na fazenda dos pais de Geisa, todos estavam felizes e exaustos, pois o parto havia sido complicado. Mas agora, Emanuel e a mãe dormiam calmos e tranquilos. Já estava perto de servir a janta quando os cães deram o aviso. O que todos temiam aconteceu. Todos já sabiam o que fazer. Os homens escondidos na mata já tinham avistado a criatura. Era muito rápido e letal. Já havia matado 5 cães e ferido 2 homens. Quando finalmente conseguiram laçá-lo pela cabeça e as pernas, ele já estava muito ferido e cansado, e o dia prestes a nascer. As amarras haviam sido reforçadas e a criatura estava estaqueada. Quando os primeiros raios de sol o tocaram, ele já não urrava,
Aos poucos, foi se contorcendo e ficando menor, enquanto os pelos caíam e iam revelando uma forma humana. Era Maciel, esfolado e quase sem vida. Em um esforço, Geisa trouxe o pequeno Emanuel para vê-lo. Os homens frouxaram as cordas e ele, Maciel, deu um beijo nela e no bebê, para logo depois cair, e seu corpo inerte foi coberto e o padre chamado. Todo o local foi banhado em sal e Maciel enterrado ali mesmo. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.